Antes de dormir, tenho um convite suave. Se essa história te fizer esquecer um pouco do dia, se as palavras embalarem seus pensamentos como uma brisa mansa no final da tarde, se inscreva aqui no Dormecast. É gratuito e cada novo vídeo chega até você como uma nova chance de descansar ouvindo coisas que ninguém te contou, mas que sempre existiram. Respire fundo, acomode-se, desligue o peso do agora. Hoje, vamos voltar para muito, muito tempo atrás. Para um lugar de mármore branco, noites de vinho escuro e discussões filosóficas à sombra das oliveiras. Um lugar onde o corpo era arte, o afeto era virtude. E o amor entre homens, longe de ser proibido, fazia parte da paisagem. Não era segredo. Nem sempre era simples. Mas era possível. Então feche os olhos, se quiser, porque está começando. Entre espadas e beijos. O amor entre homens na Grécia Antiga. Imagine caminhar por uma cidade onde tudo parece ter sido esculpido para durar. Atenas, cerca de 2.500 anos atrás. As ruas de pedra aquecidas pelo sol, o ar denso de poeira fina e o som distante de homens discutindo sobre virtude, justiça e o sentido da existência. Ali, entre mercados, templos e ginásios, estavam eles. Homens que amavam outros homens e que faziam isso com a naturalidade de quem respira, sem hashtags, sem bandeiras, sem precisar nomear aquilo que era, para eles, apenas parte da vida. O amor entre homens na Grécia Antiga não era visto como uma identidade, mas como uma prática, uma forma de relação, de educação, de afeto e sim de desejo. Era comum, por exemplo, que homens mais velhos se envolvessem com rapazes mais jovens, algo que hoje nos causa desconforto, mas que naquele contexto obedecia a códigos específicos de consentimento, honra e formação do caráter. Chamava-se paiderastia. Uma espécie de ligação pedagógica e emocional entre o mais velho, chamado erastes, aquele que ama, e o mais novo, o eromenos, aquele que é amado. Mas antes que você imagine algo lascivo ou sem alma, respire fundo. Na verdade, havia uma aura quase sagrada nessa troca. O mais velho ensinava ao mais novo não apenas como usar a espada, mas como pensar, como falar, como mover-se pelo mundo com coragem e elegância. Era uma espécie de amor filosófico e físico entre o impulso e o ideal. As esculturas daquela época contam isso sem precisar dizer. Os corpos masculinos nus, perfeitos, com músculos que parecem descansar ao invés de exibir força. As poses suaves, os olhares inclinados, a proximidade que não é vulgar, mas íntima. Há uma ternura contida ali. Um tipo de beleza que não é só física, é simbólica. Nos banhos públicos, nos ginásios, nos teatros, os homens se viam, se admiravam, se aproximavam. E ninguém precisava explicar. Era assim que as coisas eram. E embora nem todo homem grego tivesse esse tipo de relação e nem todos desejassem, o fato é que o amor entre homens não era estranho. Não era perigoso, nem invisível. Era tão presente quanto o som das sandálias contra o mármore, ou o cheiro do azeite derramado nos corpos durante os treinos. E esse amor podia durar. Podia virar amizade, lealdade ou apenas memória. Mas, acima de tudo, ele podia ser vivido, sem o peso do segredo, sem o rótulo da vergonha. No silêncio das estátuas, há um tipo de amor que ainda respira. Imagine-se em um pátio amplo, de chão liso e quente, envolto por colunas altas de pedra clara. O sol grego bate sem piedade sobre a cabeça dos jovens, que treinam com lanças, escudos e espadas de madeira. Há o som dos pés descalços contra o solo, o eco das instruções dos treinadores e o barulho surdo de músculos em movimento. Ali, naquele cenário de suor e disciplina, nasciam não apenas guerreiros,
mas laços. O ginásio na Grécia Antiga era mais do que um espaço de treino físico. Era um centro de formação moral, filosófica e afetiva. Os jovens aprendiam a guerrear, mas também a pensar, a admirar o belo. No corpo, sim, mas também no caráter. E havia uma prática que pode parecer inusitada hoje: o uso do óleo. Antes de treinar, os jovens se untavam com azeite de oliva perfumado. Esse óleo era espalhado sobre o corpo nu com as mãos ou com instrumentos chamados strigios, que também eram usados para limpar o excesso depois do treino. Mas por trás desse gesto havia algo mais sutil, um ritual de cuidado, de contemplação e, muitas vezes, de desejo. Era comum que os homens mais velhos assistissem aos treinos como parte do processo de escolha e aproximação de um eromenos. O olhar não era apenas físico, era simbólico. Era sobre reconhecer a harmonia de alguém que, além de belo, mostrava coragem, inteligência, sensibilidade. E tudo isso acontecia em silêncio, entre gestos e pequenas aproximações. Depois do treino, muitos iam conversar sobre poesia, mitologia, política. Outros compartilhavam refeições simples ou apenas caminhavam, lado a lado, por longas distâncias. Não havia pressa, nem necessidade de definição. O amor era uma construção, feita de respeito, admiração e, claro, de um encantamento que nascia na pele, mas crescia na mente. É curioso pensar nisso em contraste com hoje, onde o contato é muitas vezes rápido, codificado, acelerado por telas. Na Grécia Antiga, o amor era lento, exigia presença, tempo e silêncio. Nos ginásios, a nudez não era vergonha, era natural. O corpo era visto como extensão da alma, e a relação entre dois homens podia ser uma forma elevada de convivência, desde que envolvesse honra, equilíbrio e consentimento. Não era um paraíso, é claro. Havia hierarquias, códigos sociais e limites que, quando rompidos, geravam críticas e censura. Mas dentro do que era permitido, havia espaço, havia afeto. E muitos desses jovens, ao crescerem, continuavam amigos, aliados, companheiros em batalhas reais e emocionais. Ali, no calor do treinamento, entre respirações ofegantes e aromas de azeite e poeira, nasciam histórias. Histórias que não foram registradas em livros, mas que ainda ecoam entre as colunas que resistem ao tempo. E agora, no silêncio do seu quarto, talvez você consiga imaginar. Dois jovens caminhando juntos ao entardecer. Um deles tocando o ombro do outro e dizendo, sem dizer: "Eu vejo quem você é." Às vezes, o que não podia ser dito virava verso. E na Grécia Antiga, a poesia era um idioma silencioso para o que o corpo não ousava falar. Nos mercados, nas praças, nas casas de banho, nos banquetes à meia luz, muitos sentimentos ficavam engasgados. Mas nas palavras escritas, o que era desejo virava arte. E o que era carinho se transformava em métrica. Os gregos acreditavam que o amor podia elevar a alma, mesmo quando ele era dolorido, mesmo quando era secreto, mesmo quando era impossível. É por isso que os poemas de autores como Anacreonte, Teócrito e mesmo Safo, embora ela escrevesse sobre mulheres, sobreviveram, porque havia algo universal ali. O olhar demorado, o arrepio leve, o pensamento que insiste quando o outro já se foi. Muitos homens gregos, especialmente os mais cultos, escreviam cartas ou poemas para seus eromenoi, os jovens por quem se apaixonavam. Esses escritos não eram explícitos, mas também não se escondiam. Eles falavam de beleza, de saudade, de encantamento. Em um deles, lê-se: "Tua juventude brilha como a lua recém-nascida. E mesmo que meu coração conheça a razão, ele se rende ao brilho dos teus olhos." Outros, mais discretos, falavam sobre ausências. "Vi-te de longe,
entre as colunas do templo, e foi como se o mundo parasse de girar. Não ousei chamar teu nome, mas ele ecoa dentro de mim, como o canto dos deuses. Não era incomum que esses versos fossem lidos em banquetes, ou compartilhados entre amigos. Alguns eram gravados em pedaços de cerâmica, outros simplesmente decorados e levados na memória. Mas o mais curioso é que o ato de escrever, mesmo que nunca fosse lido pelo outro, já era uma forma de aproximação. Era como tocar sem encostar, olhar sem invadir, oferecer sem pedir nada de volta. É possível que muitos desses homens jamais tenham beijado quem amavam. Talvez nem tenham trocado palavras, mas deixaram rastros. E é isso que você está ouvindo agora. Ecos de palavras que talvez nunca tenham sido entregues, mas que ainda vibram, nas ruínas, nas pedras, nas entrelinhas. Afinal, o desejo, quando verdadeiro, não precisa de palco. Ele pode morar numa folha, ou no suspiro de quem lê, ou no sonho de quem escuta. E agora, aqui, nesse instante de silêncio entre uma frase e outra, quem sabe você sinta algo também. Como se alguém, há milênios, tivesse escrito algo para você. Feche os olhos por um momento e imagine o campo de batalha. A poeira subindo com os cascos dos cavalos. Os escudos reluzindo sob o sol. O som do choque entre lanças, escudos e gritos. No meio de tudo isso, dois homens que se procuravam mais do que por estratégia. Se protegiam mais do que por lealdade. E se amavam, embora ninguém usasse essa palavra. Aquiles e Patroclo. Dois dos nomes mais lembrados da Ilíada, a grande epopeia atribuída a Homero. A história oficial dirá que eram amigos, companheiros de guerra, mas a poesia sussurra algo mais. Patroclo era mais velho, mas menos célebre. Aquiles, o herói, belo, veloz, quase invencível. Desde jovens foram inseparáveis. Dormiam juntos, comiam juntos, treinavam juntos. Durante a guerra de Troia, quando Patroclo morre em batalha, vestindo a armadura de Aquiles, o herói entra em desespero. E o que acontece depois é um dos trechos mais emocionantes da literatura antiga. Aquiles se recusa a comer, se recusa a viver. Arranca os cabelos, se cobre de cinzas e jura vingança. Mais do que isso, Aquiles recusa o perdão, recusa a glória, recusa a paz. Ele quer morrer. Ele quer reencontrar Patroclo, nem que seja no submundo. E quando finalmente o corpo de Patroclo é cremado, Aquiles pede algo incomum, que suas próprias cinzas, quando morrer, sejam misturadas às de Patroclo, para que se tornem um só corpo, para sempre. Esse pedido não é comum entre guerreiros. É íntimo, é ritualístico, é amoroso. Durante séculos, os estudiosos discutiram se eles foram amantes. E talvez a resposta não esteja na forma da relação, mas na intensidade, na dor que Aquiles sente, na forma como os gregos escreviam sobre isso, e na maneira como, ainda hoje, sentimos algo ao ouvir essa história. Alguns vasos pintados da Grécia clássica mostram os dois lado a lado. Outros sugerem toques leves, olhares longos. Mas, mais do que isso, Aquiles e Patroclo representam a ideia de que o amor entre homens podia ser trágico e belo, forte e vulnerável, corpo e alma. E talvez seja por isso que, mesmo depois de milênios, continuamos voltando a eles. Porque às vezes o amor não precisa de declaração. Ele vive na ausência, na promessa de reencontro, na saudade que arde mais que qualquer lança. E agora, enquanto você talvez lute contra o sono, pense nisso. Se até guerreiros podiam amar assim, talvez o amor sempre tenha sido mais forte que a guerra. Imagine uma noite grega, uma sala comprida, com colchonetes baixos encostados nas paredes,
luz suave de lamparinas a óleo tremulando, e o som das risadas misturado ao leve tilintar de taças de barro. Você está em um simpósio, não uma palestra, mas uma celebração. O simpósio era um banquete masculino, um encontro onde se comia, bebia, conversava, cantava e muitas vezes amava. Os homens se reclinavam lado a lado, apoiados em almofadas, servidos por jovens chamados pais, aprendizes ou escravos que não raramente eram também admirados. E o vinho fluía. Não puro, claro. Era sempre diluído em água, segundo a medida do anfitrião. Beber demais era deselegante, mas beber o suficiente para abrir o coração, isso sim era esperado. E ali, entre discussões filosóficas e músicas improvisadas, surgiam trocas de olhares, frases que pareciam inocentes, mas que carregavam intenções. Poemas eram declamados em voz alta, alguns homenageando deuses, outros descrevendo a beleza de um jovem presente. E não era incomum que, ao fim da noite, dois homens deixassem o simpósio juntos, caminhando lado a lado sob as estrelas. Os simpósios eram também espaços onde se discutia o amor. Platão, no seu famoso banquete, coloca os maiores pensadores de sua época para filosofar sobre o que é amar. E é ali que Sócrates descreve o amor platônico, não como negação do desejo, mas como uma forma de elevação da alma. Elogia-se o amor entre homens não por ser carnal, mas por ser inspirador. O corpo era a porta, mas o espírito era o destino. Muitos desses encontros terminavam com jogos leves. Beijar quem estivesse à esquerda, olhar nos olhos por tempo demais, adivinhar sentimentos sem palavras. Tudo isso fazia parte da dança. Havia também um papel social no simpósio. O homem mais velho, ao demonstrar interesse por um jovem, deveria fazê-lo com elegância. O mais novo, por sua vez, só deveria corresponder se admirasse o caráter do mais velho. Era uma espécie de jogo de honra, nada explícito, nada precipitado. A beleza do amor grego estava na demora, e mesmo quando o desejo era óbvio, ele era tratado como arte, como se o gesto de tocar fosse menos importante do que o gesto de olhar, como se a troca mais profunda fosse o silêncio compartilhado entre dois que se entendem. Hoje, se você fecha os olhos, talvez consiga ouvir o som de uma flauta e imaginar dois homens trocando risos discretos, segurando as taças com as pontas dos dedos, enquanto pensam. Talvez eu sinta o mesmo. E ali, naquele instante, em meio ao aroma de vinho, mel e lavanda, o amor surgia, como uma faísca tímida, como uma poesia jamais escrita, como uma lembrança que você quase sonhou, mas ainda não sabe de onde veio. Imagine olhar para o céu e não ver apenas estrelas, mas histórias e desejos. Para os gregos antigos, o céu não era apenas firmamento, era narrativa. Cada constelação contava um amor, uma perda, uma transformação. E entre essas histórias, havia também as que falavam de amores entre homens. Uma das mais conhecidas é a de Ganimedes, o príncipe troiano de beleza incomparável. Dizem que Zeus, o rei dos deuses, olhou para a terra e o viu. Jovem, delicado, grácil, carregando água nos campos. E foi amor, ou desejo, à primeira vista. Zeus, transformado em águia, desceu dos céus e levou Ganimedes consigo. Não para puni-lo, mas para torná-lo imortal, para que ele servisse vinho aos deuses e dividisse com o rei do Olimpo algo mais do que taças. Ganimedes passou a habitar entre os deuses, e sua imagem, eternizada, se tornou a constelação de Aquário. Sim, o mesmo signo, aquele que derrama a água da vida, aquele que representa o fluxo, a sensibilidade, a fluidez. Essa história, contada em voz baixa por séculos, era conhecida por todos,
e ninguém parecia se escandalizar. Pelo contrário, era símbolo de honra. Ser amado por um deus era o maior sinal de beleza e virtude. Outros mitos também trazem esse tipo de amor. Apolo e Jacinto, por exemplo. Apolo, deus do sol, apaixonou-se por um jovem espartano chamado Jacinto. Eles treinavam juntos, competiam, corriam pelos campos. Mas num desses jogos, uma discóbula, lançada com força demais, acertou Jacinto na cabeça. E ele morreu. Apolo, devastado, não deixou que Hades o levasse. Em vez disso, transformou o corpo do amado numa flor roxa. A flor do Jacinto. A flor da saudade. Esses mitos não eram escondidos. Eram ensinados, recitados em festas, pintados em vasos, escritos em pergaminhos. E ao ouvi-los, os gregos entendiam algo profundo. Que o amor podia ultrapassar limites. Que ele não era pecado. Era poder. Era destino. Mesmo os deuses, com toda a sua força e arrogância, não resistiam a ele. E talvez seja por isso que hoje, enquanto você ouve isso de olhos fechados, sinta que o amor não precisa de permissão. Ele só precisa existir, como uma estrela discreta, como uma flor entre pedras, como um segredo que todo mundo sabe, mas que ninguém precisa explicar. Imagine um pátio interno cercado por colunas, o som de passos descalços sobre o mármore, o perfume leve de incenso queimando, e um grupo de homens sentados em semicírculo, ouvindo as palavras de um mestre. Esse era o ambiente das escolas filosóficas da Grécia Antiga. Lugares de estudo, sim, mas também de convivência, de formação, de contemplação. Nomes como Platão, Sócrates e Epicuro passaram por esses espaços. E não era raro que seus discípulos desenvolvessem laços profundos, afetivos, emocionais e às vezes até amorosos com seus mentores. Não necessariamente de forma física, mas sempre com uma intensidade que hoje chamaríamos de amor romântico. O que era ensinado nessas escolas não era apenas lógica ou retórica. Era como viver bem, como ser ético, como conhecer a beleza, dentro e fora de si. E parte dessa beleza era reconhecer o outro, admirá-lo, zelar por ele. Muitos textos filosóficos da época falam de amizade como uma das formas mais nobres de amor. Mas, às vezes, a linha entre amizade e paixão era tênue, e ninguém parecia apressado para defini-la. Nos escritos de Platão, especialmente no Banquete, o amor entre homens é discutido abertamente, e ele é descrito como o tipo de amor mais elevado, porque não buscava só o corpo, mas a mente, o espírito. Platão dizia que um homem que ama outro por sua sabedoria, por sua alma, por sua bondade, é alguém que ama de verdade, e que esse amor pode ser o primeiro passo para amar o bem, o belo, o divino. É claro que nem todo grego via isso com os mesmos olhos. Havia críticas, havia quem zombasse, mas havia espaço. E é curioso pensar que, nos lugares mais silenciosos, onde ninguém tocava em ninguém, nasciam amores que duravam por toda a vida. Também havia casos entre religiosos. Alguns sacerdotes eram conhecidos por nutrirem afeto especial por aprendizes ou colegas. Mas, nesses casos, o amor precisava ser mais discreto, mais simbólico, mais contido. Era manifestado em gestos, um toque leve no ombro, uma prece feita em voz baixa, um olhar demorado durante o entoar de um cântico. E mesmo que nada fosse dito, muito era sentido. Hoje, em tempos de definições, manchetes e legendas, talvez seja difícil entender um amor que se expressa no não dito, no intervalo entre as palavras. Mas, se você prestar atenção, vai perceber. É no silêncio que o coração fala mais alto. Então, agora, inspire profundamente e imagine dois homens sentados lado a lado, em silêncio, sem promessas, sem urgência, apenas ali, um ao lado do outro.
como se não precisassem de mais nada. Até agora, caminhamos por colunas brancas, jardins perfumados, ginásios ensolarados e simpósios iluminados à luz de lamparinas. Mas, como em toda a sociedade, havia outra face. Uma mais dura, mais velada, mais silenciosa. Porque sim, o amor entre homens era presente, até mesmo aceito em certos contextos. Mas nem sempre era simples, nem sempre era permitido, nem sempre era bem visto. Na Grécia Antiga, principalmente em cidades como Atenas, havia regras sociais bastante específicas sobre como e quando essas relações poderiam acontecer. Um homem mais velho podia demonstrar afeto e interesse por um jovem, desde que isso fosse feito com sofrosine, ou seja, com moderação, respeito e de forma honrada. O jovem, por sua vez, não podia parecer passivo demais, nem muito disponível. Se aceitasse presentes, afeto ou elogios sem uma demonstração de recato, era ridicularizado. Em discursos públicos, havia zombarias, especialmente nos teatros de comédia. Homens que se deixavam ser amados demais eram retratados como femininos, frágeis ou até ridículos. E mesmo que esses personagens fossem caricaturas, eles refletiam algo mais profundo. Um medo coletivo de que o amor ultrapassasse o limite da norma. Era como se houvesse uma janela, uma fase da vida em que aquele amor era permitido, desejado até. Mas depois, esperava-se que o jovem se casasse com uma mulher, tivesse filhos, assumisse funções públicas e deixasse o amor entre homens como algo da juventude. A palavra kinaidos era usada de forma pejorativa. Era o insulto dado àqueles que, segundo o padrão da época, passavam do ponto. Não por amar outro homem, mas por não saber a hora de parar. Essa dualidade mostra que, apesar de muito mais liberdade do que em períodos futuros, a Grécia ainda era presa a códigos de status, masculinidade e hierarquia. O que era considerado bonito podia, em excesso, virar piada. O que era aceitável podia, num contexto diferente, virar escândalo. E por isso, muitos homens viveram seus amores de forma sutil, nas entrelinhas, nos intervalos da vida pública, cartas escondidas, poemas rasgados, toques rápidos, despedidas sem palavras. Ainda assim, eles viveram, amaram, mesmo com as regras, mesmo com as limitações, e isso, por si só, é um ato de coragem. Então, enquanto você talvez ajeita o travesseiro agora, pense, quantas pessoas na história já amaram assim, sem nome, sem palco, mas com toda a verdade do mundo? Nem todo homem grego morava em Atenas, nem todos escreviam poemas, nem todos conheciam Platão ou participavam de simpósios com vinho perfumado. Havia também os anônimos, camponeses, ferreiros, soldados rasos, homens comuns, cujas histórias se perderam no tempo, mas que, com quase certeza, também amaram. E também amaram outros homens. É difícil encontrar registros diretos dessas relações fora das elites. Porque, como em muitas sociedades, a história foi contada por quem sabia ler, escrever e tinha tempo para isso. Mas há vestígios, sinais discretos, como pegadas na terra. Alguns fragmentos de inscrições populares, pedaços de vasos com desenhos de casais do mesmo sexo. Sem idealizações, sem contexto filosófico. Apenas dois homens juntos, sorrindo. Uma troca de olhares numa cena de colheita. Dois corpos deitados sob uma árvore. Coisas pequenas, mas que contam muito. Em regiões rurais, o amor entre homens não era debatido. Era vivido ou escondido. Às vezes, os dois cresciam juntos na mesma aldeia. Trabalhavam lado a lado. Dividiam o pão. E à noite, dividiam o feno, o abrigo e o silêncio. Ninguém perguntava muito. Ninguém falava em voz alta. Talvez fingissem que eram apenas amigos. Ou que dividiam o lar por necessidade.
Mas entre eles, o afeto crescia como cresce o musgo entre as pedras. Lento, discreto, persistente. Nos exércitos, especialmente em cidades como Tebas, havia até incentivos para que casais de homens lutassem lado a lado. A ideia era simples. Quem ama, protege. E quem luta ao lado de quem ama, luta com mais coragem. Um exemplo disso foi o lendário Batalhão Sagrado de Tebas, composto por 150 casais masculinos. Eles eram conhecidos não só pela força, mas pela lealdade. E sua fama se espalhou por toda a Grécia. Diziam que nenhum exército podia vencê-los, porque nenhum outro lutava por amor. E quando finalmente foram derrotados, caíram juntos, braço com braço, mão sobre mão. Os arqueólogos encontraram suas sepulturas lado a lado, como tinham vivido, e a cidade ergueu um monumento em sua homenagem. Mas, e os outros? Os que não tiveram batalhão, os que amaram no anonimato, que dormiram escondidos, que partiram sem deixar bilhetes. A esses, a gente só pode imaginar. E agora, em meio à sua própria noite silenciosa, talvez você também sinta. Há amores que não foram contados, mas que existiram e seguem existindo. Na pausa entre uma frase e outra, na sua escuta, no seu sonho. Talvez você ainda ouça, ao fundo, o som das sandálias sobre mármore. Ou imagine as colunas brancas sob o céu cor de âmbar. Talvez visualize dois homens caminhando lado a lado, sem pressa, sem medo. Mas o mais curioso é como tudo isso, mesmo tão antigo, parece próximo. Porque o amor, esse sentimento que tanta gente ainda tenta controlar, rotular ou silenciar, continua escapando pelas frestas da história e nos encontra, até hoje. Quando olhamos uma escultura grega com dois corpos nus entrelaçados em simetria, não estamos apenas vendo arte. Estamos vendo desejo, vínculo, afeto. Quando lemos um trecho antigo de um poema sobre um olhar que brilha mais que o sol, não é só literatura, é saudade. E quando ouvimos falar de homens que morreram abraçados em campo de batalha, há algo que se mexe dentro da gente. Algo que diz, eu entendo, mesmo que ninguém tenha dito, mesmo que o mundo tenha tentado apagar. Na Grécia Antiga, o amor entre homens não era uma bandeira, não era um movimento, não era sequer um nome. Era só vivido. Com limites, é verdade, com contradições, mas também com coragem. E talvez essa seja a maior herança. A ideia de que o amor não precisa ser explicado, apenas sentido e lembrado. Hoje, tantos séculos depois, há quem ainda tenha medo de amar. Há quem esconda. Há quem negue. Há quem lute contra si mesmo. Mas há também quem sinta. Quem escute histórias como esta e sinta o coração mais leve. Porque saber que já houve espaço para esse tipo de amor em uma das civilizações mais admiradas do mundo pode ser um consolo, um alívio, ou simplesmente uma companhia. Imagine uma pena deslizando sobre um pergaminho, o som seco e delicado da tinta se espalhando, uma respiração presa no peito. E, do outro lado da cidade, alguém que talvez nunca leia aquelas palavras, mas que, ainda assim, as inspira todas. Na Grécia Antiga, o amor nem sempre era tocado com as mãos. Às vezes, ele era apenas escrito, entre silêncios, entre versos, entre as linhas dobradas de um poema. Poetas gregos sabiam que o desejo mora também na ausência. E quando o toque não podia acontecer, vinha o verso. Dentre os muitos nomes da poesia antiga, um dos mais curiosos é o de Anacreonte, um poeta lírico que cantava, sem pudores, a beleza dos rapazes. Seus poemas falam de vinho, desejo, juventude e olhos masculinos que deixavam corações em desordem. Anacreonte descrevia o amor como uma flecha, um vento, uma embriaguez, e ele não escolhia gênero.
Amava como quem canta, para quem escuta. Outro nome que aparece é Teócrito, considerado o pai da poesia bucólica. Ele escrevia sobre pastores, campos e jovens que se olhavam com saudade. Em um de seus poemas, um rapaz chamado Hiacintas é cortejado por um outro com presentes simples, frutas, flores e canções. Nada de grandioso, só o gesto, só o querer. Esses poemas não eram escondidos, circulavam em banquetes, eram declamados ao ar livre. E embora nem todos aprovassem, eram ouvidos, absorvidos, guardados. Também havia as cartas. Bilhetes dobrados com cuidado, escondidos entre rolos de roupa ou passados de mão em mão. Raras sobreviveram ao tempo. Mas há registros de homens gregos que trocavam mensagens carinhosas com outros homens, com palavras suaves como toque de dedo sobre ombro. Para o meu mais querido entre os mortais. Lembre-se de mim ao ver o mar. Quando você passa, meu peito esquece de respirar. Sim, às vezes era piegas, mas sempre sincero. Na Grécia, a escrita era uma forma de presença. Um modo de tocar alguém à distância, de existir mesmo quando o corpo não podia. E havia ainda os epigramas, pequenos poemas gravados em pedra ou escritos em vasos de cerâmica. Muitos eram dedicatórias amorosas entre homens. Alguns faziam piada, outros eram homenagens após a morte, porque o amor não terminava com a ausência. Ele apenas mudava de forma. Na sombra de um templo, embaixo de uma oliveira ou à beira-mar, homens liam e reliam suas palavras. E, em silêncio, sabiam. Alguém os amava. Mesmo que o mundo não visse. Mesmo que ninguém dissesse em voz alta. Hoje, enquanto você talvez sente o sono chegar, pense. Quantos amores passaram por este mundo sem serem tocados, mas foram sentidos. E, mais do que isso, foram escritos. E quando o amor é escrito, ele resiste aos séculos, à poeira e ao esquecimento. Agora, imagine uma biblioteca antiga, paredes de pedra, pergaminhos enrolados e, em algum canto empoeirado, um texto com palavras riscadas. Alguém, um dia, leu e não gostou. Achou inapropriado. Achou perigoso. Achou demais. Então apagou. Sim, muitos dos registros sobre o amor entre homens na Grécia Antiga foram perdidos, queimados ou censurados com o passar do tempo, especialmente quando outras culturas, religiões ou governos assumiram o poder e decidiram reescrever o que era aceitável lembrar. Esse apagamento não aconteceu de uma vez. Foi sutil, lento, quase sonolento. Começou com traduções adaptadas, com nomes trocados, com versões corrigidas de poemas que antes eram explícitos em seu afeto masculino. Muitos textos de Platão, por exemplo, foram reeditados séculos depois por monges ou estudiosos cristãos, e os trechos mais delicados, mais amorosos, foram suavizados ou simplesmente removidos. Em algumas versões, o amante vira amigo. O toque se torna admiração e o amor vira companheirismo espiritual. Claro, ainda assim é bonito, mas também é uma perda, porque quando retiramos o afeto verdadeiro, perdemos também a coragem que ele exigiu para existir. Estátuas também foram reinterpretadas. A escultura de dois jovens nus em posição íntima, por exemplo, passou a ser vista como atletas. As pinturas de simpósios com olhares trocados viraram festas masculinas, e os vasos com inscrições poéticas foram catalogados apenas como arte decorativa. É como se a história tivesse sussurrado, mas alguém sempre apertasse o botão de silenciar. E por isso, tantas pessoas hoje crescem sem saber que já houve um tempo em que amar alguém do mesmo gênero não era considerado errado. Era considerado humano. Havia, sim, regras. Havia limites. Mas havia espaço. E onde há espaço, há vida. Na Grécia,
O amor entre homens foi vivido, celebrado e depois escondido. Mas ele nunca desapareceu, porque o amor, mesmo calado, continua ecoando. Na arte, na memória e, agora, na sua escuta, nesta noite tranquila. Ao ouvir essa história, você está ajudando a recontar o que tentaram apagar. Com respeito, com calma e com a gentileza que todo amor merece. Então, talvez hoje, antes de dormir, você possa deixar essa ideia flutuar na sua mente. Quantos tipos de amor você ainda vai descobrir? Se olhar para a história com olhos abertos e coração leve. Talvez você agora esteja prestes a adormecer. E que bom que chegou até aqui. Entre estátuas, espadas, poemas e olhares, navegamos pela história, com calma, com detalhe, com silêncio. E no silêncio, muitas vezes, mora o que é mais verdadeiro. Se você chegou até aqui, talvez o sono já esteja encontrando você. E se não chegou ainda, tudo bem. Essa história vai continuar disponível. Você pode voltar quando quiser. Se essa jornada tocou você de algum jeito, com curiosidade, com conforto, com alguma lembrança antiga, considere se inscrever aqui no Dormicast. É gratuito e cada nova história chega até você como um novo convite ao descanso. Porque dormir não é só apagar, é permitir que as histórias encontrem espaço dentro da gente, que a mente vagueie e que o coração descanse. Desejo que você durma bem, que seus sonhos sejam leves e que, se amar, ame como os gregos, com beleza, com alma e com a certeza de que o amor não precisa de permissão. Boa noite e até a próxima história.